Talvez nos fazemos a seguinte pergunta: em que eu posso melhorar? E essa não é uma pergunta fácil de se responder, pois para entendermos sobre o que precisamos melhorar, é necessário a utilização do autoconhecimento para conseguirmos analisar em quais pontos temos falhado e no que podemos melhorar em nossa vida como um todo. Para nossa ajuda, neste vídeo de hoje, na busca pela mudança e o melhoramento próprio, vamos explorar 3 áreas de nossas vidas que podem necessitar de melhoramento. A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão e ouvinte. Seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão e que Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério. Amém? A primeira área qual quero abordar neste vídeo é a área espiritual. Certamente para qualquer um que aceite a Jesus e busque um relacionamento mais íntimo com Ele, sabe que nós devemos viver no Espírito. Neste sentido, em todo momento precisamos estar ligados e atentos à voz de Deus. Um dos maiores problemas que geralmente se enfrenta na caminhada de fé é a inconstância espiritual. Muitas vezes o cansaço do mundo físico reflete no espiritual e aos poucos vamos perdendo cada vez mais o despertamento de buscar ao Senhor. Às vezes, existem circunstâncias no mundo físico que nós lidamos de maneira errada, priorizando determinadas circunstâncias e terceirizando nossa vida espiritual. Ou seja, se der, lemos um versículo bíblico ou ouvimos uma pregação, mas se não der, tudo bem. Ao contrário de tudo bem, meus irmãos e ouvintes, quando não levamos nossa vida como um todo em equilíbrio, acabamos perdendo a sensibilidade espiritual da oração, do jejum e da leitura bíblica. E assim sucessivamente entramos numa decadência espiritual que demanda uma mudança de hábitos e prioridades cada vez maior. Se Jesus não for sua prioridade, você sempre irá achar meios de terceirizar a relação com Ele. Às vezes é um serviço, um curso ou até um relacionamento externo que te ocupa tanto ao ponto de você não ter mais tempo para fazer aquilo que realmente é uma prioridade em sua vida. Nossa vida espiritual tem uma importância sem precedentes e se negligenciarmos os cuidados necessários para manter esta vida em constância, cada vez mais ela irá se desvanecer mediante a falta de cuidados. Por isso, não permita que razões seculares te tirem do verdadeiro e genuíno foco, que é Jesus. Tudo que existe no mundo passa, porque o mundo é passageiro. Mas o que Deus tem preparado para os que o amam, de tão extraordinário que é, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem chegou ao coração do homem. As necessidades físicas que temos serão supridas quando decidirmos suprir a maior necessidade que existe em nosso ser, a necessidade espiritual. Terceirizando o seu relacionamento com Deus e priorizando o seu relacionamento com pessoas, só irá te tornar uma pessoa carnal e vazia, pois de um lado vemos Deus chamando, mas do outro vemos alguém não dando ouvidos a este tão grande chamado. Deus não depende ou sequer precisa de nós, mas Ele quer contar conosco. Quando demonstramos ao Senhor que não queremos priorizar nossa vida espiritual, Ele nos alerta. Contudo, se não dermos ouvidos, Ele simplesmente deixa de insistir, pois já decidimos que não iremos priorizar o que mais precisa de investimento em nossa vida. Ainda que tenhamos tomado rumos errados em nossas vidas, perdendo a verdadeira essência do Evangelho eficaz, puro e simples, o Senhor é tão misericordioso que, se genuinamente e sinceramente confessarmos e nos arrependermos, pedindo perdão pela forma errada como levamos a nossa vida espiritual, Ele nos perdoa e nos ajuda a vencermos as barreiras que se levantam para nos impedir. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios dizendo, no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículos de número 13 ao 16, que assim vai dizendo: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que,
com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Aleluia! A segunda área de nossa vida que iremos abordar neste vídeo é nossa área emocional, aonde é construído e gerado nossas emoções, aonde se ocultam nossas fragilidades, medos e traumas que carregamos consigo. É certo que existe um fator, base para toda atitude a ser tomada. Ninguém é o que é por simplesmente ser. Interessante que o fator emocional infringe diretamente na forma que lidamos com determinadas situações. Quando digo que precisamos de melhoramento em nossa área emocional, eu me refiro ao reconhecimento de que precisamos de ajuda. Ninguém que está doente encontra cura se não confessar sua doença, se não reconhecer a sua doença. O nosso problema é que batemos a cabeça uma ou mais vezes e mesmo assim não entendemos o porquê de não conseguirmos vencer o nosso eu, que incessantemente impera em nossas atitudes, a nossa doença que tenta dominar a nossa vida espiritual. Quando não reconhecemos a dureza de nossa natureza, que fora construída a partir das experiências que adquirimos ao longo da vida, não encontramos a saída para a nossa forma impensada de agirmos. A confissão de que estamos doentes e de que precisamos de cura é o primeiro passo a ser dado. Isto é crucial e decisivo. Você não pode vencer algo que você mesmo não reconhece a existência em sua vida. Às vezes, nos portamos de maneira qual, no fundo, nós sabemos que não é o certo a se fazer. Mas ainda que uma voz nos diga que não devemos, nós acabamos fazendo. Existem questões em pendência em nossas vidas que precisam ser tratadas. Do contrário, o sangue que escorre da ferida alojada em nossa vida respingará na vida de pessoas que não têm culpa do que já enfrentamos. Ao negligenciarmos o processo de cura em nossas vidas, a dor só irá se intensificar e inevitavelmente deixaremos transparecer nossa fragilidade em nossas atitudes. O problema é quando o microfone se torna uma arma mortal nas mãos de alguém que está ferido demais para tal incumbência, mas por querer transparecer força e coragem, não percebe que para tudo existe um tempo certo, e nem sempre é tempo de evidência. Às vezes, devido à proporção da ferida, o tempo que eu preciso em minha vida é tempo de anonimato para gerar em mim cura, para que eu venha a estar um tempo no secreto, em oração, para ser curado. Eu não posso tentar salvar o mundo se eu não conseguir sequer escarpar por minha própria vida. Verdadeiramente o Senhor nos cura enquanto nos disponibilizamos em sermos usados por Ele para orarmos e Deus efetuar a cura na vida de outra pessoa. Contudo, aqui, quando digo acerca de usar um meio de evidência de forma errada, e isto no sentido de usar o microfone ou qualquer meio de comunicação pública de forma errada, eu não me refiro a uma disponibilidade genuína de ajudar os outros, mas sim a um desejo ambicioso de querer mostrar que eu sou mais forte do que os outros, quando na verdade eu sei que não estou realmente nesta condição. Ou seja, isso ocorre quando, mesmo feridos e precisando de cura, mas negligenciando-a, nós utilizamos um meio de comunicação para atacarmos, para ferirmos de maneira indireta a vida de pessoas. Saiba interpretar quando é momento de aconselhamento pastoral em sua vida.
aconselhamento eclesiástico. O meu pastor não vai saber do que eu realmente preciso se eu não tiver a capacidade de me levantar e explicar que preciso de ajuda, que existe um trauma, uma rejeição dentro de mim por determinada pessoa, por determinada circunstância que me leva a perder o foco e não conseguir mais recuperá-lo. Não vista a roupagem de homem curado se por dentro você está repleto de feridas que precisam de tratamento. Quem negligencia tratamento dispensa a cura. Deus levantou o meu pastor para me ajudar em aconselhamento, oração, propósito e consagração em prol da minha cura. Não podemos nos autodenominar fortes o suficiente para lidarmos com o processo da cura sozinhos. Não é vergonha você reconhecer que precisa de ajuda. Vergonha é você, mesmo precisando de ajuda, negar a ajuda que está te sendo proposta. Nós podemos melhorar nesta área, meus irmãos e ouvintes. Podemos reconhecer que estamos feridos, às vezes por uma atitude que alguém tomou, por uma palavra que alguém falou, reconhecer que isto tem nos consumido por dentro e nos enredado ao ponto de não conseguirmos avançar mais. Às vezes a questão em pauta não é nem uma palavra ou atitude, e sim um sentimento de inveja ou de ciúmes. Muitos querem possuir o que os outros possuem, e quando se frustram, buscam vários meios de perseguição à vida daquela pessoa. E para isso acontecer, usam o meio de comunicação mais viável para atacar indiretamente a vida de pessoas, e assim sucessivamente atacam a vida de outras pessoas que não têm nada a ver com aquela ferida que foi gerada no coração daquela pessoa. Contudo, o nosso foco precisa estar inteiramente no Senhor. Nós podemos melhorar nesta área emocional, procurando ajuda e evolução como homens e mulheres espirituais. Eu sei que não é fácil tocar em uma ferida gerada desde muito tempo, mas é necessário. Livro de Tiago, capítulo número 5, versículos número 16. A palavra nos diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia! Livro de Filipenses, capítulo número 4, versículo número 6 ao 7, a palavra diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia! Meus irmãos e ouvintes, nossas petições precisam em tudo serem conhecidas diante de Deus. A resposta não é se calar, a resposta é falar para a pessoa certa. Depois de contar tudo para Deus, ore, que o Espírito Santo irá te direcionar à pessoa certa, que tem um conselho para te dar. Não ignore o papel tão importante que um líder espiritual tem em sua vida. Procure ajuda. Aleluia. A terceira área, qual iremos abordar neste vídeo, infringe diretamente no desejo do nosso coração. É a nossa chamada área sentimental. Quando se é jovem, o conflito gerado nesta área tem proporções gigantescas, justamente pelo fato de todo jovem estar se preparando para ingressar na vida adulta. Certamente este é um dos questionamentos mais pertinentes nesta fase. Sobre a pessoa certa. Olha, a vida sentimental, e eu digo isto me referindo com toda certeza ao laço matrimonial e sucessivamente à formação familiar, fora um projeto inteiramente formado por Deus. Mas existe um conflito muito grande quando se enfrenta determinados tipos de problemas alojados ou já bem enraizados nesta área de nossa vida. Nem sempre inicialmente se consegue alcançar êxito espiritual na relação matrimonial.
E é justamente o fator da ausência de uma vida espiritual que faz com que a relação se torne pesada. Às vezes o desejo de buscar a Deus não vem de ambos os lados, e você acaba por enfrentar uma luta incessante e avassaladora para a sua fé, pois vocês dois estão no mesmo barco, e eu sei que para você não é nem um pouco fácil lidar com tudo isto. Às vezes a carga de ver que o cônjuge não está se esforçando para melhorar na vida espiritual tem pesado em seus ombros, mas não desista de buscar ao Senhor, pois Ele será teu refrigério no meio de todo o ardor deste deserto. Ele será o teu sustento para você não desanimar e não retroceder. Ele é o Deus que está conosco. Nós podemos melhorar nesta área, investindo tempo em oração e aconselhamento. Eu sei, nem sempre ele ou ela te escuta, mas tudo é um processo de oração e busca. Quando menos esperar, tudo mudará. O Espírito Santo está trabalhando. O coração do homem está nas mãos do Senhor. Deus pode tocar e fazer com que aquela semente que você tanto tem regado em lágrimas, na oração para que Deus erga a vida espiritual daquela pessoa, germine naquele determinado coração. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para aqueles que esperam nele. Aleluia. Me referindo aos solteiros que me ouvem, talvez o fato de ter de esperar para você não seja tão fácil quanto parece quando falamos sobre isso. Eu sei que talvez exista a necessidade em seu peito de ter uma pessoa que te acompanhe na jornada ministerial ou basicamente na jornada familiar de fé. Às vezes o seu principal questionamento seja o tempo da espera, sobre como saber esperar e não esmorecer. O apóstolo Paulo descreve no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 32. E bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Meus irmãos e ouvintes, a fase de se estar solteiro deve ser muito bem aproveitada. Quando não estamos ligados à aliança matrimonial, em muitos aspectos, e eu não me refiro a todos, é muito mais fácil servir ao Senhor. É claro que tanto solteiros como casados têm dificuldades e lutam constantemente contra si mesmos. Mas vejamos por um ponto de vista. Neste tempo de espera, invista a dedicação e busca ao Senhor. Enquanto o tempo do laço matrimonial não chega, nós podemos nos aprofundar cada vez mais. Não que não seja possível se aprofundar na presença do Senhor, estando ligado à aliança matrimonial. Muito pelo contrário, quando os dois estão no mesmo foco, tudo flui de uma maneira gloriosa. Agora, em relação ao casamento, como os dois estão no mesmo barco, automaticamente o esforço que eles precisam fazer para alcançar mais da profundidade de Deus precisa ser cada vez maior, pois são dois remando para uma só direção. E quando sucessivamente existe a formação de uma família, a responsabilidade se torna cada vez maior. Mas seja solteiro ou casado, precisamos buscar ao Senhor. Aos solteiros, ainda que esperar seja difícil, espere, pois aqueles que esperam receberão grandes bênçãos de Deus. E aos que estão ligados ao casamento, não desanime ou sequer esmoreça nesta caminhada. Precisamos nos firmar cada dia mais em Deus. Podemos melhorar e muito em nossa vida sentimental, sabendo lidar melhor com o nosso cônjuge, que nem sempre está bem, às vezes está abalado ou desanimado na fé. E o seu papel é orar, aconselhar, pois Deus está trabalhando. Aos que estão solteiros, também podemos melhorar, não permitindo com que venhamos a nos iludir com aparências. O que Deus tem na vida de seus filhos são promessas extraordinárias que irão ser cumpridas segundo a nossa perseverança e fidelidade em permanecermos firmes no propósito e não arredarmos o pé mediante qualquer ilusão ou laço que o inimigo tenta lançar em nossa frente. Aleluia! Precisamos investir nestas áreas, melhorar cada dia mais,
buscando evolução espiritual para estarmos cada vez mais perto de Deus. Nós podemos melhorar em nossa vida espiritual, sendo pessoas mais espirituais e não dando lado à inconstância espiritual. Nós podemos melhorar em nossa vida emocional, reconhecendo as feridas que estão alojadas na nossa vida emocional, qual recebemos ao longo do tempo segundo as experiências que adquirimos com a vida. Nós também podemos melhorar na nossa vida sentimental, aos casados, melhorando no casamento, entendendo que nem sempre o nosso cônjuge vai estar bem, mas que o nosso papel é orar e buscar a Deus pela vida dele, para que ele venha se erguer na fé. E aos solteiros, para que venhamos a esperar e não nos iludir com as propostas que o diabo vai tentar oferecer nesta caminhada. Amém? Este é o vídeo, estas são as palavras que Deus tem depositado em meu coração, que possamos melhorar e avançar em progresso e evolução espiritual para mais perto de Deus, pois este deve ser o nosso foco principal, estar mais perto da presença do Senhor. Se você gostou desse vídeo e não é inscrito neste canal, é novo por aqui, eu te convido a curtir este vídeo, se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com mais alguma outra pessoa. Amém? Que você seja abençoado grandiosa e poderosamente pelo poder que há no santo nome do Senhor Jesus.